Olá, eu sou Kátia Muniz, hoje é dia 22 de agosto de 2020 e esta é a minha participação no programa Cultura na Rede, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá. Eu sou cronista e colunista de jornal há 9 anos e o ano passado, em 2019, eu resolvi reunir 80 textos de minha autoria e publicá-los em um livro, que é este aqui. Neste vídeo eu vou explicar o passo a passo de como publicar um livro de forma independente. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha trajetória literária, explicar como eu comecei a escrever para jornal, o que é uma crônica, suas características e particularidades. A crônica é um texto curto, direto, objetivo, com uma linguagem simples e informal. É como se fosse um bate-papo entre autor e leitor. Geralmente publicada em jornal, funciona muito bem em jornal, porque ela vem ali para dar um respiro naquelas notícias mais ásperas e mais pesadas. Então ela traz uma leveza. E quando ela está publicada em livro, o interessante é que você pode abrir a obra aleatoriamente. Então se você quiser ler uma crônica lá no começar pelo final, ou meio, ou início do livro, ok. Porque a crônica ela não tem uma sequência, ela não tem crônica parte 2, parte 3. Não, ela tem a estrutura dela, começo, meio e fim dentro de um único texto. Muitos consideram a crônica um gênero menor. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. De forma alguma, isso é preconceito. Veja, Machado de Assis escrevia crônicas, Clarice Lispector escrevia crônicas, Cecília Meirelles, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, deixa eu citar alguns cronistas atuais. Não dá para falar de crônicas sem citar Marta Medeiros, Fabrício Carpinejar, Luiz Fernando Veríssimo, Antônio Prata, Tati Bernardi. Então olha o time de escritores. Então, só citando esses nomes, você já deduz que a crônica não é um gênero menor. Cabe ao cronista traduzir o cotidiano. Então, eu sou cronista do cotidiano. Então, eu tenho que estar sempre atenta a tudo que está ao meu redor, e aí eu escolho um tema, desenvolvo e publico em jornal. E eu sempre ouço os leitores dizerem assim, você escreveu aquilo que eu queria dizer, mas não sabia como. Então o cronista ele funciona muitas vezes como porta-voz do leitor. Eu tenho uma frase que eu escrevi já tem algum tempo, que ela diz assim, ser cronista é colocar a vida em palavras escritas. Eu acho que essa frase traduz bem o que é ser cronista e responde a essa pergunta. Isso foi em 2011, quando eu ganhei um livro de crônicas. Eu acabei de ler esse livro e fiquei assim em êxtase, fiquei maravilhada com os textos. E aí eu fui conversando com os meus botões e achei que eu também poderia escrever crônicas. E eu sou autodidata, eu fui aprendendo a escrever as crônicas sozinha. Comprei vários livros de outros cronistas, aí eu fui lendo, vendo como eles escreviam e fui fazendo os meus rascunhos. Mas eu não mostrava para ninguém. Até que passou um tempo, eu juntei ali uns 5 textos e mandei para um amigo meu, que é jornalista e que é cronista também.
e pedi que ele me desse um parecer a respeito. E nós fomos trocando ali alguns e-mails, ele foi me dando algumas sugestões, algumas dicas. E quando ele percebeu que eu estava mais segura, ele me aconselhou. Ele disse assim, agora chegou o momento de você liberar esses textos para apreciação do público. Foi nesse período que você passou a escrever em jornal? Foi. Eu ganhei um espaço no jornal. A princípio a coluna era semanal, depois ela virou quinzenal. Mas assim, foi um atrevimento da minha parte, uma ousadia, pegar logo de cara uma coluna semanal. Eu nem bem entregava um texto, logo na sequência já tinha que entregar outro. Mas eu, ao mesmo tempo, eu não queria perder a oportunidade dessa porta que se abriu. Então eu fui meio sem pensar, porque dizem que quando você pensa demais você não faz, né? Então eu fui atendendo assim um impulso. Mas totalmente sem experiência, era tudo novo para mim, né? Mas fui. E para minha surpresa, os leitores eles foram gostando da coluna, foram gostando dos temas que eu abordava e eles foram me dando retorno a respeito disso e acabou dando certo, mas assim, não foi nada que eu idealizei, sabe? Eu não acordei determinado dia e pensei assim, quando eu tiver tantos anos eu vou ser uma cronista, eu vou escrever para jornal, não. As coisas foram acontecendo naturalmente. Por que escrever? Eu acho lindo quem sabe tocar um instrumento musical. Encantador ali você ouvir o som do piano, violino eu acho maravilhoso. Aí você observar o guitarrista ali dando a alma na guitarra. Eu não toco nenhum instrumento musical. Não tenho vocação para as artes plásticas. E outra coisa que eu acho bem interessante é quem sabe cozinhar. Eu acho que quem sabe cozinhar, eu acho que cozinhar é uma arte. Então eu acho bonito, sabe, ver aquelas pessoas assim que tem aquele aparato todo, aquelas 50 facas, aquele monte de panela, panela pequena, média, grande. E aí faz aqueles pratos elaborados e serve ali com todo aquele capricho. Eu acho isso uma arte. Eu e as panelas, assim, nós nunca nos entendemos muito bem. Então faço, né, cozinho, faço o meu básico ali, o meu trivial, mas não é a minha praia. Não fico atrás de receitas e testando para ver se vai dar certo ou não. Então o que eu gosto? Eu gosto do silêncio, eu gosto da introspecção. Eu gosto da minha companhia, eu não tenho problema nenhum, sabe, em ficar comigo mesma. E eu escuto muita gente dizer assim, que quando está em casa, sozinha, precisa ligar um rádio, precisa ligar a televisão, porque precisa de um barulho para que se sinta ali acompanhada. Eu não tenho esse problema, eu acho que para mim funciona justamente ao contrário, o silêncio para mim é um bálsamo. E ouço também muita gente dizer que às vezes não consegue fazer nenhuma caminhada, um exercício de caminhada, se não tiver uma companhia. Então, para mim também não tem problema. Posso andar Paranaguá inteira a pé, que para mim está ok. Então, o que são essas características, né? Esse silêncio, essa introspecção? Eu acho que isso funciona muito bem para escritor. Porque o escritor, ele faz um mergulho interno. Ele tem esses momentos aí que ele precisa ficar sozinho. Então eu acho que é onde eu acabo me encaixando melhor. Sempre gostei das letras, sempre gostei de escrever. Então eu acho que essas características acabam me ajudando bastante. Quais são suas principais inspirações para escrever uma crônica?
O cotidiano me abastece, né? Então eu preciso ficar com o radar ligado a tudo que está ao meu redor, e aí eu escolho um tema e desenvolvo o texto, publico em jornal, ok. Mas assim, basicamente, pode ser um livro que eu leia e acho interessante, um filme que eu veja, ou uma frase desse livro que eu acho interessante também, acho que mereça uma reflexão. Posso começar a crônica com essa frase e depois desenvolver o texto. Ou uma ideia que me chegue assim, no dia a dia ali, fazendo algo banal. Só que as ideias, quando elas chegam, eu preciso anotar. Se eu não tiver como anotar ali no momento, eu gravo no celular, mas eu não posso deixar isso passar, porque senão elas vão embora e depois eu não consigo lembrar. Então, se eu anotar, eu posso fazer o que eu quiser. Posso sair, resolver alguma coisa e voltar lá, tipo, 10 horas da noite e mexer começar a desenvolver ali aquele texto. É como se fosse um ponto de partida, uma arrancada. Aí depois eu desenvolvo tranquilamente. Mas as ideias, para mim, elas chegam, fazem visitas muito rápidas e são geniosas. Eu preciso estar bem atenta, bem ligada quando elas vêm ali, aquele insight. Kátia, quais são as vantagens e desvantagens de escrever na primeira pessoa do singular? Eu gosto de escrever na primeira pessoa do singular porque o texto flui melhor, eu desenvolvo melhor. A desvantagem é que o leitor, ele acha que tudo que está escrito em primeira pessoa está relacionado diretamente ao autor. Então, se eu disser assim, eu escalei uma montanha, o leitor ele vai acreditar que eu escalei a montanha. E se ele ficar um pouco em dúvida, arrisca ainda dele me passar uma mensagem perguntando assim, mas você escalou essa montanha, como é que foi? Então, o problema da primeira pessoa é esse, né? O leitor, eu sinto que o leitor, ele precisa da verdade. Ele quer saber se o que está escrito ali foi vivido pelo autor. Mas nem tudo que é escrito em primeira pessoa é autobiográfico. Vou dar alguns exemplos. Eu costumo às vezes fazer assim, eu posso pegar algo que eu vivi, então vamos supor, eu digo lá, eu fui para a Ilha do Mel. Aí o mar estava muito agitado, daí quando eu cheguei lá na ilha, eu vou contando a história. Muito bem, isso foi um parágrafo. Agora, o restante da crônica, eu posso fazer como processo de criação. Não necessariamente eu preciso dizer o que eu vivi lá na Ilha do Mel. Eu posso criar N situações e de repente eu nem vivi, nem passei por elas, né? Ou eu nem fui para a Ilha do Mel e eu digo que eu fui para a Ilha do Mel. Então o leitor ele tem que estar atento ali, porque nem sempre quando você diz que eu fiz alguma coisa, foi porque o autor fez, né? E eu tenho uma crônica que ela conta a história de um casal que se conheceu e eles começaram a namorar. E lá no final do texto, e aí eles casaram e no final do texto eu digo assim, eu fui madrinha. Então eu afirmo ali, né, que eu fui madrinha. Aí as pessoas mais próximas a mim me perguntaram, falaram, Kátia, eu não lembro de quando você foi madrinha desse casamento. Eu falei, claro que você não lembra, porque eu não fui madrinha. Então a história ela desenvolve e quando eu digo ali que eu fui madrinha, o leitor vai entender que eu fui, né? Então tem que cuidar muito essa questão, sabe, da primeira pessoa. E tem outra história bem interessante também. Eu estava em Curitiba e eu precisava de uma condução e chamei pelo aplicativo. E quando a condução chegou, que eu entrei, o motorista ele estava vestido de Papai Noel. Aí ele estava com o gorro de Papai Noel, a barba branca, a roupa. Aí eu olhei para o carro, estava todo cheio de bolas, toda enfeitada. O carro era uma árvore de Natal praticamente. E então assim, é como se eu tivesse saído da realidade e caído dentro de um sonho. E óbvio que eu não ia perder a oportunidade de colocar isso numa crônica, né? Mas a história era tão inusitada, tão maluca, né? E detalhe,
Era janeiro, quase entrando em fevereiro. Então ninguém acreditou nessa história, né? Apesar de eu contando ali, as pessoas que pensavam assim, meu Deus, essa mulher enlouqueceu, né? Que história é essa que ela está contando? Quem que vai imaginar uma pessoa, né, caracterizada de Papai Noel quase em fevereiro? Ninguém acreditou. E a história é real. Eu passei por isso. Então, a verdade, a única pessoa que tem a verdade do texto é o autor. E eu acho que é o nosso papel, assim, também como escritor, como cronista, plantar essas dúvidas no leitor. Sabe? Eu acho que é aí que funciona o texto. Quando o leitor fica assim, será que ele viveu ou não viveu? Isso, eu acho que funciona melhor. Acho que tá aí que tá dando certo. A maior dificuldade é encontrar a criatividade para desenvolver um tema que já foi abordado por vários outros autores. E nada mais é original, né? Tudo já foi comentado, falado, escrito. Então eu pego o trivial e escrevo dentro do meu estilo, e acho que outra dificuldade é fazer o fechamento do texto. Porque o texto é uma costura, né? Então você vem ali costurando os parágrafos e às vezes lá no final trava. Então tem que esperar um pouco assim para ver chegar uma frase interessante para colocar ali. E eu gosto de colocar uma frase impactante, que gere um impacto e que ela amarre bem todos os outros parágrafos, né? Uma frase que vai fazer o leitor pensar, refletir. Então eu acho que eu não tenho muita dificuldade de começar um texto. Minhas ideias vêm, mas eu tenho mais dificuldade de fechar, fazer o fechamento, encerrar o texto. Kátia, você poderia fazer uma leitura para nós? Claro, vamos lá. O título é O Amor e o Tanto Faz. O amor não é linear. A gente não ama da mesma forma todos os dias. Amamos, mas há dias que a gente não quer ver o outro, quer conversar o mínimo possível, quer silêncio, quer um espaço, quer uma paz individual. Há dias que as mensagens no WhatsApp se fazem desnecessárias. Ligar nem pensar e assistir a um filme juntos não é uma boa ideia. Há dias que o amor veste a roupa da raiva, da mágoa, do descontentamento, do desconforto, da desilusão, do me deixe em paz. A gente ama, mas quer fazer uma viagem sozinho, quer fazer um programa com as amigas, quer jogar um futebol com a turma do trabalho, quer um respiro, uma quebra de rotina. Amamos também quando temos vontade de sumir, de chutar o balde, de programar a vida de um jeito diferente. Tudo isso confunde, deixa a gente pensando que o amor fez as malas. Mas quando ajustamos o foco, entendemos que muitas vezes o amor é contraditório. Faz looping na montanha-russa dos sentimentos, mas depois o carrinho desacelera e estaciona no trilho. Porque há dias em que o amor parece não ser amor, mas ainda é. A bagunça toda é só por um momento, um período, uma data, uma fase. Passada a turbulência, as mãos são dadas e a vida segue. Amor só não é amor quando se instala o tanto faz. Tanto faz se um bom dia foi dado, tanto faz se o outro está gripado, tanto faz se vai trabalhar ou se é o dia da folga, tanto faz se comeu ou se está de dieta, tanto faz se está em casa ou não, se vai sair ou se está chegando, se está vestido ou se está nu. O tanto faz são os olhos acostumados, olhos que já não mais enxergam o outro. Tanto faz é você não mais pertencer, não estar mais inserido no contexto, é não fazer falta, é saber que o outro não sente a sua presença e já não mais percebe a sua existência. Tanto faz é a morte do amor, mesmo com o outro ainda respirando. Como é a sua relação com os leitores? É fascinante.
Nós temos uma interação muito saudável. Na coluna do jornal sai um e-mail, e esse e-mail é justamente para os leitores entrarem em contato, né? Então eles me escrevem, eles me dão sugestões para temas, para usar na coluna, mandam vídeos, matérias para que eu possa ler e de repente ali me inspirar, né, para escrever. E alguma coisa eu consigo aproveitar, outras não, mas eu respondo a todos, né, de forma muito carinhosa, e a gente mantém essa interação. E quando eles me escrevem, eles costumam dizer assim, Kátia, como é que você sabia que eu estava passando por isso, né? Ou essa crônica você escreveu para mim, né? Mas eu não sei se a pessoa está passando por determinado problema. Mas como os temas das crônicas, eu abordo muito as relações humanas, as nossas dores internas, falo muito sobre o amor. Então isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós, né? Então a crônica ela tem essa facilidade, se o leitor ele não se identificar com a crônica A, ele vai se identificar com a crônica B. Em algum momento ele vai se identificar. A crônica veste o leitor. E então a gente mantém essa interação, e para mim eles são extremamente gentis, e isso é muito gratificante. Como que foi para você essa experiência de publicar o livro? Foi maravilhosa, porque os leitores, eles já pediam, sabe? Eles perguntavam assim, quando é que você vai lançar um livro? Quando é que você vai publicar um livro com as crônicas? Isso lá atrás, 2011, 2012, quando eu ainda estava engatinhando aí, né, na escrita das crônicas. E eu só consegui fazer isso no ano passado, em 2019. Até porque você precisa fazer uma boa reserva de capital, né, para publicar, né, uma obra. Mas assim, eu não pensava, a princípio eu não pensava em publicar, para mim estava ok, indo para o jornal ali, mas os textos foram indo para a internet, e quando vai para a internet você perde totalmente o controle, né? Aí eu achei melhor organizar isso em livro, porque assim também me garante quanto aos direitos autorais, né? E eu tinha dois caminhos a seguir: ou eu contratava os serviços de uma editora e delegava a ela todo o processo de publicação, porque hoje em dia tem editoras que publicam autores independentes, então você fecha o contrato, paga um determinado valor e ela vai te entregar o livro pronto. Ou eu tinha a opção de ir eu mesma contratando os serviços até chegar no resultado do livro físico, e foi o que eu fiz. Então agora acho que chegou o momento aí da gente detalhar toda essa parte, passo a passo, de como foi publicar um livro de forma independente. Vamos imaginar que você acabou de escrever um romance, mas você tem algumas dúvidas e você gostaria de ter uma opinião de uma outra pessoa em relação à sua obra. É aí que entram os leitores beta. Você deve mandar um rascunho para os leitores beta, eles vão fazer a leitura e vão entregar para você um parecer. E o que é esse parecer? Eles vão dizer assim, olha, esse parágrafo aqui está funcionando muito bem, já esse outro aqui nem tanto. Você pode colocar determinadas falas para tal personagem que vai ficar mais interessante. Eles não vão fazer uma correção, mas eles vão fazer algumas pontuações, dicas, sugestões para a melhoria da tua obra. E alguns autores ficam mais confortáveis quando eles entregam essa leitura para alguém próximo, como por exemplo, parentes, amigos. Mas muitas vezes
essas pessoas não ficam confortáveis em fazer a leitura porque vai ter que dizer ali, de repente, que algo não está funcionando dentro do texto, né? Algum parágrafo que não ficou bom, um capítulo que não entendeu, não está muito claro. Então, essas pessoas podem ficar constrangidas. Então, é interessante pegar alguém, contratar alguém que não tenha vínculo nenhum afetivo, porque a chance de voltar um feedback honesto é maior. E é justamente isso que você quer. Você quer alguém que faça essas pontuações para ajudar a você em relação ao desenvolvimento da tua obra, né? Não é um serviço obrigatório, você pode ir para a segunda etapa sem problema, mas é interessante que você tenha esses leitores para fazer esse serviço, porque é um teste, né? É alguém que vai ler depois de você, antes de você mandar a obra para publicação. Você também pode se perguntar agora, onde é que você encontra esses leitores beta? Você pode se inscrever em grupos de escritores ou de leitores, e lá sempre tem pessoas que fazem esse serviço, inclusive de forma voluntária. Você pode também assim negociar, por exemplo, hoje sou eu que vou lançar uma obra e preciso que alguém faça a leitura para mim. Amanhã pode ser essa pessoa que faça, que esteja lançando a obra e precisa que eu faça a leitura. Então existe essa troca. Você pode também presentear a pessoa que fez a leitura para você com um exemplar do teu livro quando for publicado. Enfim, N possibilidades, é a questão de conversar e negociar. Quando retornar o parecer do leitor beta ou dos leitores beta, você deve filtrar o que veio. Porque vem lá uma série de pontuações. Mas você é o autor da obra, você sente o que está funcionando, o que não está. Então, de repente, você tem uma dúvida lá num determinado capítulo, você acha que aquele capítulo não está funcionando muito bem. Aí vem a resposta de um leitor beta dizendo a mesma coisa, dizendo que não entendeu muito bem aquele capítulo, que não está muito claro. Aí, opa, então as ideias ali bateram. Então, você vai usar... você vai ter que refazer esse capítulo, então você vai usar essa opinião desse leitor. Filtre e fique com aquilo que você considera que é relevante para a sua obra. Contrate um bom revisor, uma pessoa que entenda das questões gramaticais, ortográficas, pontuação, coerência, coesão. O que acontece muitas vezes é que o autor, na hora que ele está escrevendo, ele está tão focado ali nas ideias, com aquela ansiedade de colocar tudo no computador, e ele acaba às vezes suprimindo uma vírgula, ou colocando vírgulas a mais, ou uma concordância feita de maneira inadequada, e ele vai ler e reler e ele não vai perceber os erros, porque chega um momento que o autor ele começa a ficar cego para o texto. Então precisa de um revisor, porque vai ser a primeira pessoa que vai ler ali como uma estreia e é tudo novo. Então, com esse olho treinado que ele tem, os erros saltam, né, aos olhos. Então, não economize nesse serviço. Contrate um bom revisor para que a sua obra não vá para os leitores com erros. Agora chegou o momento de você enviar o texto da sua obra que está digitado em Word e enviar para o diagramador. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse arquivo, vai colocar no programa de diagramação e vai começar a transformar em livro, formatar em livro. Vamos pegar o meu livro como exemplo. Então as medidas do meu livro são 14 por 21. O diagramador vai observar também as questões das margens. Então veja lá, tem a margem superior, a margem inferior, a margem da direita, a margem da esquerda. A fonte, ele vai sugerir também, para você vai lá dar uns 3 exemplos de sugestões, né, de fonte.
É importante que a fonte não seja muito pequena e o espaçamento entre as linhas também não seja pequeno, porque isso gera um conforto maior na hora da leitura. Quanto à organização do livro, tem aqui a capa, né? Daí vem na sequência a folha de rosto, que foi usada a mesma foto, porém aqui preto e branco. Aí logo aqui atrás temos a ficha catalográfica, que eu vou falar a respeito. E eu coloquei aqui a dedicatória. Logo na sequência também tem o sumário, porque na hora que o diagramador coloca no programa, ele já tem o número de páginas. Então o meu livro ficou com 190 páginas. Ele consegue fazer aqui o sumário e fazer toda a distribuição, cada crônica com sua respectiva página. Temos mais aqui o prefácio. Observe que tem um espaçamento maior. A fonte usada aqui é diferente da fonte que foi usada na crônica. Tem uma diferença, justamente para dar um destaque. E aqui também, nas crônicas, cada vez que termina uma crônica, foi colocado o símbolo de uma máquina de escrever. Mas tudo isso assim você pode ir conversando com o teu diagramador e vocês vão decidindo isso em conjunto. Alguns autores gostam de ter a primeira letra do texto, quando começa aqui, uma letra maior, mais trabalhada. Vou deixar um exemplo aqui também. O nome dessa letra maior é capitular. Observem que ela chega a usar 3 linhas do texto, no texto, né? Inicia dessa forma. Mas é somente um exemplo, né? Vai também do gosto de cada um e do que você vai acertar em relação com o teu diagramador. O ISBN é um serviço obrigatório. É como se fosse o RG do livro. Cada livro possui um número. Então você deve entrar no site da Câmara Brasileira do Livro, a CBL. Antes quem fazia, quem era responsável pelo ISBN era a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. A partir de 1º de março de 2020, a responsabilidade passou a ser da Câmara Brasileira do Livro, CBL. Então você deve entrar lá no site. Primeiramente você vai preencher um cadastro de editor pessoa física. Vai preencher lá os formulários, tem lá o passo a passo, sem maiores dificuldades. Quando você preencher esse formulário, eles vão enviar para você um prefixo editorial. É um número que ele vai entrar, ele encaixa ali também no ISBN, que o ISBN é um número maior. Feito isso, você pode solicitar o ISBN e na sequência você vai solicitar também o código de barras. Tanto o ISBN como o código de barras, eles entram aqui atrás, na 4ª capa do livro. Então você vai recolher uma taxa para o ISBN e vai recolher uma taxa para o código de barras. Eu não vou falar valores aqui porque esses valores eles podem se atualizar, mas é só entrar lá no site da CBL e na tabela que lá tem todos os valores atuais. Reparem que o ISBN vem todo separado por traços. Então nós temos lá 978, significa que o produto é o livro. O 65 representa o país. O número maior ali, o 900-954, é o prefixo editorial. Lembram que eu comentei que para fazer o preenchimento do cadastro do editor pessoa física e que gerava o prefixo editorial? É esse número aí que aparece no ISBN. O 0 é a publicação e o último número, o 4, é o dígito verificador. A ficha catalográfica é serviço obrigatório. Você pode solicitar na Câmara Brasileira do Livro, mesmo local onde você solicitou o ISBN e o código de barras. Paga-se também uma taxa para a ficha catalográfica. Caso você não queira fazer pela Câmara Brasileira do Livro,
há outros profissionais que fazem a ficha catalográfica. Porém, é importante ressaltar que precisa ser um bibliotecário com registro no Conselho de Biblioteconomia. Somente esse profissional está apto a confeccionar a ficha catalográfica. A ficha catalográfica contém dados relativos à obra, como o nome do autor, título e subtítulo da obra, editora ou, no caso da publicação independente, o nome de quem organizou a obra, ano da edição, tamanho do livro, ISBN, gênero e o nome do responsável pela confecção da ficha catalográfica. É importante contratar um designer que entenda sobre capa de livro. Às vezes o designer ele entende muito bem sobre a arte, embalagem, propaganda, mas não entende de capa de livro, que tem ali algumas particularidades. Eu já tinha uma ideia de como eu queria a capa do meu livro, mas alguns autores não têm. Então o designer ele também vai dar ali algumas 3 sugestões para que você escolha. Eu fiz o seguinte, eu contratei um fotógrafo, falei para ele como eu queria a capa, nós montamos o cenário e ele bateu a foto. Na realidade, várias fotos, para que depois a gente pudesse escolher uma. Aí temos a foto vista de cima. A primeira ideia foi essa, com as minhas mãos nas teclas da máquina, como se eu estivesse datilografando. É interessante destacar que, com exceção da máquina de escrever, a escrivaninha e o porta-joias, todos os demais itens que estão na mesa são meus. Então temos ali papéis que são meus textos, uma pequena pilha de livros que são da minha biblioteca pessoal, agenda, caneta, óculos, colares e o arranjo de flores. O porta-joias em formato de flor eu emprestei de uma querida amiga para ajudar a compor o cenário. A segunda ideia já traz a escrivaninha com a gaveta aberta e os textos saindo da gaveta. Como o título do livro é Gavetas Não Sabem Ler, justamente para demonstrar que textos não devem ficar guardados, foi nessa ideia que fomos trabalhando e aperfeiçoando. Daí o fotógrafo resolveu fazer essa foto com a janela aparecendo. Eu me encantei porque transmite a sensação de você estar ali escrevendo, pensando, organizando as ideias enquanto olha para a janela. Achei que ficou bem adequada. É importante destacar também que as fotos foram feitas no MAI, que é Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. A máquina de escrever pertence ao acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Essa foi a foto escolhida para a capa. Depois eu a enviei para a pessoa que organizou o meu livro, e a foto foi editada e os dados com o nome do autor, o título, o subtítulo e a primeira edição foram acrescentados. O designer que você contratar vai dar sugestões de cores e de fonte para o título. A capa do meu livro é fosca, mas o título, o subtítulo e o meu nome está em UV localizado. O que é? É uma reserva de verniz. Quando a luz incide ali, dá um brilho. Você pode optar também por a capa toda brilhante. Aí é questão de gosto. Aqui foi feito um texto por um outro escritor, que é um breve relato sobre o livro, e ele faz também a minha apresentação. Dessa forma, ajuda o leitor a entender do que se trata a obra. As orelhas são opcionais. Na orelha da quarta capa, geralmente é colocada uma foto do autor e a biografia. E na orelha da capa, você pode usar um parágrafo do texto, do livro que mereça destaque, ou pode convidar alguém para fazer um pequeno texto sobre a obra. Eu coloquei somente uma frase, que é da minha autoria, e dessa frase eu extraí o título do livro. Concluídas todas essas etapas, você vai fazer agora a revisão geral. Você pode pedir para a gráfica imprimir um único exemplar do seu livro, que é comumente chamado de boneco do livro. Depois de impresso, você vai olhar detalhadamente cada item,
Esse é o momento de verificar todos os itens contratados. Então você vai ver se a capa ficou de acordo, a revisão, a paginação, porque o próximo passo é a gráfica. E depois, se for para a gráfica, aí fica difícil de arrumar. Então o momento de correção é agora, para que teu livro fique a contento para a tiragem oficial. Você pode fazer uma baixa tiragem, que fica mais ou menos ali entre 200 a 500 exemplares. Assim, evita que você fique com muitos livros em casa e você pode testar a receptividade da sua obra junto aos leitores. Agora, se você acha que você pode fazer boas vendas, peça uma tiragem ali entre 1000 exemplares. Quanto mais livros você fizer, menor ficará o preço unitário. Você pode pedir para a gráfica também orçamentos lá separadamente de 200 e 300 exemplares. Às vezes a diferença é mínima, então compensa você fazer 300 e não 200. A gráfica vai te dar opções de papel. Tem o branco, que ele é mais em conta, porém ele reflete a luz e acaba às vezes tornando a leitura ali um pouco cansativa. Eu optei pelo pólen, que ele puxa ali por um creme e ele não reflete a luz e gera um conforto maior na hora da leitura. Você pode mandar fazer também, mas é serviço opcional, o marcador de página. Eu mandei fazer, então no meu aqui tem o título do livro, o meu nome e um e-mail para contato. Nasceu o seu livro. Como é que você vai fazer para divulgar a sua obra junto aos seus leitores? Você pretende fazer uma noite de autógrafos, participar de eventos, feiras em que você possa colocar teu livro físico ali e fazer a venda? Você vai divulgar pelas redes sociais? Você tem um site e ali no site tem um link que direciona o teu leitor para comprar a sua obra? Na realidade, você já tem que ir pensando tudo isso desde o início. Como você é um autor independente, a responsabilidade de divulgação da sua obra é inteiramente sua. É diferente quando você contrata uma editora, que você vai assinar um contrato com ela e ela fica responsável por essa parte. Aqui finalizo este vídeo e espero ter contribuído, ajudado e estimulado a autores, iniciantes ou não, a desengavetarem seus textos e liberarem seus arquivos para publicarem suas obras e assim trazerem mais livros ao mundo. Muito obrigada e boa sorte!